Boa tarde, alunos, professora Simone. Vamos dar continuidade à aula de HPV, parte 2, então, onde nós falaremos um pouquinho sobre a carcinogênese, né? Como ocorre, como o HPV induz ao câncer, né, no colo do útero. Então, nós já vimos na aula passada o genoma do vírus. Nós vimos que o genoma ele é circular, né? DNA vírus, então o material genético do vírus é DNA, ele se organiza na forma circular. E que nós temos uma região, então, chamada de E, que vem do early, que corresponde a 45% do genoma viral, né? Formado, então, por genes que codificam proteínas que levam o mesmo nome. Então, o gene E1 codifica um RNA mensageiro que é traduzido numa proteína chamada E1. O gene E8 produz a proteína E8, né, que são, então, ambos responsáveis pela replicação do vírus. Enquanto que as proteínas E5, E6 e E7 são ditas oncoproteínas. Por quê? Porque elas têm o potencial oncogênico. Então, são elas que são as proteínas virais que têm a função de induzir a carcinogênese no hospedeiro, né? Então, o que nós vamos ver hoje é o papel dessas proteínas aqui, principalmente E6 e E7, como que elas atuam inibindo as duas principais proteínas supressoras de tumor, que são P53 e ARB, que são proteínas do hospedeiro, chamadas de proteínas supressoras de tumor. Então, a gente tem que diferenciar bem essa definição de oncoproteínas. Então, oncoproteínas são proteínas que induzem o câncer. Exemplo, a E6 e E7 do vírus. Enquanto que proteínas supressoras de tumor são proteínas que suprimem o câncer, bloqueiam, inibem, né? Por exemplo, a P53 e a ARB do hospedeiro, tá? Então, essa batalha entre proteínas virais e proteínas do hospedeiro é que nós vamos entender hoje como que acontece, a função de cada uma e como que isso evolui para o câncer, tá? Lembrando, então, que o genoma do vírus ainda tem uma região reguladora, né, que não tem nenhum gene que codifica nenhuma proteína, é simplesmente uma região do DNA onde se ligam moléculas que induzem a expressão desses genes aqui, né? Tanto do E quanto da região L. A região L, basicamente, tem dois genes, o L1 e o L2, corresponde a 40% do genoma viral, e são proteínas, são genes que são traduzidos em duas proteínas que estão presentes no capsídeo viral, né? Nesse envoltório do vírus aqui que protege o material genético. Obviamente, então, eles são expressos, os diferentes genes aqui, são expressos em momentos diferentes do metabolismo do vírus. Então, a hipótese mais aceita para a carcinogênese é aquela induzida por tendência à integração do genoma. Então, lembra que a gente falou que o vírus, o DNA viral, o genoma viral, ele pode permanecer na sua forma epissomal, ou seja, circular, né? E aí o vírus se replica dentro do núcleo das células. À medida que as células vão se dividindo e se diferenciando, ele vai sendo transmitido para as células filhas, e essas células vão sendo diferenciadas, e quando essas células descamam do epitélio, o vírus é eliminado junto. E aí, obviamente, depois que o vírus se dividiu, usou a maquinaria celular toda, ele vai ser eliminado e o indivíduo não permanece com o vírus, né? Isso acontece com a maioria dos tipos de vírus não oncogênicos. Enquanto que aqueles que têm o potencial de induzir a carcinogênese, a formação do câncer,
né? Os tipos de HPV de alto risco, que a gente chama, principalmente 16 e 18, esses vírus, eles funcionam um pouquinho diferente, eles não permanecem na sua forma epissomal. Eles tendem a integrar o genoma humano, por isso que a gente diz que a carcinogênese é induzida por tendência à integração do genoma. Essa é a hipótese mais aceita, não é uma coisa definitiva. Os estudos toda hora estão descobrindo coisas novas, mecanismos novos. Então, a hipótese mais aceita é que aqueles tipos que são oncogênicos, eles são oncogênicos porque eles têm a capacidade ou a tendência de integrar o genoma humano. E como é que isso acontece? Bom, o genoma viral é circular, como nós já falamos, e para que ele integre o genoma humano, ele tem que ser clivado em algum pedaço para que aquele círculo se torne uma linha reta, né? Então, normalmente, o ponto de corte, de clivagem aqui, ó, é bem aqui assim, bem nessa proteína chamada, nesse gene chamado E2, tá? O gene E2, ele produz a proteína E2, e a função da proteína E2 é regular a expressão da E6 e E7. Então, quando o vírus está transcrevendo muito RNA mensageiro de E6 e E7, isso significa que muita proteína E6 e E7 vai ser traduzida. Então, o que acontece é que o vírus, ele expressa, a partir dessa região reguladora aqui, ele expressa a E2 e a E2, ela reprime a expressão do E6 e E7. Bom, só que durante a integração, quando o vírus vai integrar, ele cliva aqui, ó, e aí o que acontece? Ele rompe, destrói, né, a E2, o gene E2. Então, para de produzir a proteína E2, tá? E essa proteína E2, então, a ausência da proteína E2 faz com que aumente a expressão da E6 e E7. Por quê? Porque ela regula negativamente aqui. Então, a E6 e E7 passam a ser expressas de forma desregulada. Então, o que acontece é o aumento da expressão de E6 e E7 naquelas células infectadas pelo vírus que integrou o genoma, tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Então, a clivagem da E2, ela é feita para ocorrer a transformação do genoma circular para a forma linear, que é necessária para a integração ao genoma humano. Porque o genoma humano é linear, não é circular. Então, o DNA epissomal do vírus tem que se tornar linear para poder ser integrado ao genoma humano. O problema, então, é que isso acontece bem aqui. Então, a perda da E2 faz com que, devido à clivagem, faz com que a E6 e E7 passam a ser expressas desreguladamente, ou seja, em grande quantidade, em abundância. E aí, a E6 e E7 são proteínas ditas oncoproteínas. São aquelas proteínas que induzem o tumor. Tá? São proteínas virais que têm a função de induzir a formação do câncer. Por quê? Aí é o que a gente vai entender agora. Basicamente, a E6... ela bloqueia a P53, que é uma proteína supressora de tumor. Então, o indivíduo, ele produz a P53 e a RB, que são duas proteínas supressoras de tumor, que têm a função de suprimir a progressão de um câncer, lá nas etapas iniciais. Só que se a E6 bloqueia a P53, ela inativa a função de supressão do tumor e o tumor consegue progredir. A E7, ela tem a função de bloquear e suprimir a função da RB, que é outra proteína supressora de tumor. Então, agora, nos próximos slides, a gente vai ver como que isso acontece, tá?
Então, vamos relembrar um pouquinho aqui a função da P53. O que a P53 faz, né? Quando a gente tem um dano no DNA, uma mutação ou durante a mitose ocorre um erro de divisão celular e aquela célula ali que tinha X cromossomos, ela tem mais cromossomos do que o normal, porque na hora de dividir não ficou a mesma quantidade de cromossomos nas duas células filhas. Então são diferentes erros, tanto de divisão celular ou de uma mutação, de um SNP, né? A troca de um nucleotídeo por outro. Então algo deu errado ali na replicação do DNA lá na mitose, né, para duplicar o DNA para poder a célula separar, né, citocinese, formar duas células filhas, ou na hora da divisão ali, os cromossomos foram pareados de forma não iguais, né? Então, mediante então um dano no DNA, aquela célula formada, ela não é uma célula normal. Daí, o que acontece? Aí o organismo induz a formação de P53, que é como se fossem os soldadinhos, nossos protetores, que estão ali para suprimir o desenvolvimento do tumor a partir de uma célula alterada, que tem o DNA alterado. Então, a P53, ela tem dois mecanismos. O primeiro se o dano é pequeno, se foi um dano leve no DNA e que permite reparo, a P53 ela tem um local no ciclo celular que é um ponto de conferência. Ela atua lá na mitose, em G1, parando o ciclo celular, ela dá um pause. Aí vem as enzimas, a maquinaria toda de reparo e conserta. Se foi uma mutação, ele troca, ele vai lá, arruma, né? Se foi uma divisão de cromossomos diferente, já não é muito fácil fazer reparo. Aí vai aparecer outro dano aqui que a gente já vai ver. Então, o reparo, ele é quando a alteração é pequena, que permite um conserto. Aí a P53, ela faz isso, ela faz parar o ciclo celular em G1, tem um ponto ali onde ela atua, e aí a maquinaria de enzimas conserta o dano, e aí depois a mitose continua, a divisão celular continua. E aí consertou, né? A célula volta ao ciclo celular normal, beleza. Agora, se o dano é alto, grande, uma grande extensão desse dano aqui na célula, que não permite reparo, aí o que a P53 faz? Induz a apoptose, a morte por apoptose, tá? Ela marca aquela célula para que o sistema, para que o hospedeiro consiga reconhecer que aquela célula tem que ser eliminada porque não tem, está alterada, tá? Então, ela marca essa célula, tem mecanismos celulares que induzem a apoptose, tá? Bom, isso a P53 faz. Então, à medida que ela atua dessas duas maneiras, ela consegue suprimir o desenvolvimento do câncer, né? Porque ela está ali sempre atenta e induzindo a apoptose ou o reparo. À medida que ela induz a apoptose, ela inibe a imortalização daquela célula maligna. Enquanto que, à medida que ela induz o reparo, ela inibe as mutações, células com mutações, né? Então, é assim que a P53 funciona. Por isso, ela é dita uma proteína do hospedeiro, do organismo humano, que é supressora de tumor. Teve um dia que deu no Fantástico uma menina que ela tinha 17 anos, ela já tinha tido câncer 20 e poucas vezes. Por quê? Porque ela tinha um polimorfismo na P53. Então, a P53 dela era mutada. Tinha aquela mutação do DNA aconteceu no gene que codifica para a P53. Isso é uma herança
genética, é da família, é transmitido hereditariamente. Então, ela e o irmão, os dois tinham polimorfismos de P53 que fazia com que a P53 não conseguisse atuar corretamente. Então, a menina já tinha tido trocentos cânceres, com 17 anos. Trocentos não, 20 e poucos, né? E então ela tem que viver fazendo exame preventivo de tudo, não só preventivo do colo, mas de mama, de colo, de pele, de tudo que é órgão, né? Porque o câncer surge em qualquer célula do organismo. E a P53, ela não atua só nas células escamosas da cervice, tá? Ela atua em todas as células do organismo. Bom, então, se a P53 está mutada, o que acontece é que o dano do DNA aqui se perpetua. E aquela célula com alteração genética, ela vai dar início ao clone maligno. Por quê? Porque à medida que você não inibe a apoptose, você induz a imortalização da célula. A célula se torna imortal. E além dela ser imortal, ela ainda é uma célula com mutação, né? Então, a função da P53 é essa. Então, o que acontece? As proteínas, oncoproteínas lá do HPV, a E6 e a E7, dos HPVs de alto risco, elas podem inativar proteínas envolvidas na supressão do tumor. Eu disse para vocês que a E6 ela inibe a P53 e a E7 inibe a RB, tá? Então, quem vai bloquear a função da P53 é a E6 do HPV. Então, a E6 e E7, elas são amplamente conhecidas por promoverem a degradação das proteínas P53 e RB. RB é a proteína do retinoblastoma, o nome dela, tá? Então, respectivamente. Esse efeito que corresponde por grande parte do potencial oncogênico dos genótipos de alto risco. Então, esse genótipo de alto risco do HPV, ele é semelhante a uma P53 mutada. O efeito que ele causa, né, é semelhante a esse que eu falei para vocês, quando a P53 está mutada e induz, então, a imortalização e as mutações. Bom, isso tudo, então, né, a inativação da P53 ou da ERB culmina com o favorecimento da proliferação celular descontrolada. Então, aquela célula maligna que está aqui com a alteração que não foi combatida, essa célula ela é imortalizada porque ela bloqueia o mecanismo de apoptose. Ela aumenta a sua proliferação porque o ciclo celular, a mitose não é regulada negativamente, então aquela célula se divide muito mais. Isso a gente já sabe que o câncer faz, né? A célula do câncer, ela se divide muito mais rápido do que uma célula normal. E por isso que o tumor ocupa logo o espaço do órgão inteiro. Ele vai crescendo e tomando o espaço das células normais, porque ela se divide muito mais rápido. Por quê? Porque ela tem mecanismos de bloquear e inibir a regulação negativa da mitose, ou seja, a supressão da mitose. Ela induz divisão celular. A célula se divide muito rápido. Porque ela regula, então, diferenciação celular, susceptibilidade à metástase, então ela induz as metástases e ela também tem o escape da vigilância imunológica. Então, o HPV, com a expressão aumentada de E6 e E7, que ocorre em resposta à quebra da E2 para linearização do genoma para integração, e isso só acontece nos tipos de HPV de alto risco, induzem a integração. Então, quando ele induz a integração, ele aumenta a expressão de E6 e E7 por clivar o gene da E2, que é a que regula negativamente a E6 e E7. A E6 e E7, não sendo regulada negativamente, tem sua expressão aumentada. E a expressão aumentada dela inibe as proteínas supressoras de tumor e repercute, então, em quê? Em supressão da resposta imune,
inibição da apoptose e aumento de mutações, né? Porque não tem reparo. Então, isso tudo leva ao câncer. Leva ao câncer cervical, mas né, por isso que o HPV está muito associado com o câncer, por causa desse mecanismo de atuação. Então, vamos mais especificamente entender por que a E6 bloqueia a P53 e por que a E7 bloqueia a ARB. Então, a E6 induz a degradação da P53, induz a degradação da proteína supressora de tumor, e isso acontece lá no proteassomo, tá? O que é o proteassomo? Então, vamos lá ver primeiro o que é o proteassomo ou proteassoma. Parece um barrilzinho, é um complexo de proteases, de proteínas que tem função enzimática. Olha aqui a terminação ase lá da bioquímica, né? Ase são proteínas, então são enzimas que degradam proteínas. Então, proteassoma é um conjunto de enzimas que degradam proteínas. E que proteínas que elas vão degradar? Esse complexo de proteico, ele é capaz de degradar proteínas que estão marcadas. Senão ele iria degradar todas as proteínas, mas ele tem um mecanismo de sinalização para que ele perceba que aquela proteína que está sinalizada com ubictina são as proteínas que tem que ser degradada. Então, ele vai degrada essa proteína aqui, liberando os peptídeos e secreta de volta a ubictina, que é aquela a molécula que é usada para marcar as proteínas a serem degradadas, tá? Então, o que acontece aqui, voltando, é que a E6, ela se liga, ela tem a capacidade de se ligar a um componente da família de ubictina ligase, denominado E6P. Então, E6P é um componente do sistema de ubictinação, ou seja, daquele sistema que vai marcar proteínas a serem degradadas. A E6 se liga nessa proteína aqui, lá desse sistema. Quando ela se liga aqui, ela induz a formação de um complexo trimérico com a P53, ou seja, a ligação da E6 com a E6AP induz a ligação desse dímero a P53, formando então um complexo de 3 moléculas. E esse complexo trimérico é o sinal para o sistema ubictinar essa proteína aqui. Porque quando esse componente do sistema está ligado aqui, ele indica que essa proteína que se ligou ao complexo é a que tem que ser degradada. E aí o que ele faz? Ele adiciona a ubictina aqui, faz um polímero de ubictina e transforma a P53 numa proteína marcada assim, ó, certo? E isso faz o que, então? Induz que o proteassoma degrade essa proteína que está marcada. E aquela célula, então, passa a não... Aquela célula que está infectada que no seu genoma, no DNA dessa célula, tem o DNA, tem o genoma do HPV integrado lá. E o aumento da E6 se induz a degradação da P53 via proteassoma. Então, aquela célula se torna imortal. Por quê? Porque a P53 não vai induzir a apoptose, porque ela vai ser degradada, então ela para de atuar. Lembrando de novo aqui um pouquinho, o que a P53 faz, né? Então, a P53, ela verifica eventuais ocorrências de mutações nas células. Foi o que nós mostramos aqui, né? Ela detecta o dano ao DNA, né? Uma vez ela detectando o dano, ela tem 2 caminhos. Se a lesão for extensa, ela ativa genes envolvidos na apoptose e induz a morte celular por apoptose, porque aquela célula não tem conserto, então ela induz a morte da célula alterada. Agora, se as mutações forem passíveis de correção, mutações pequenas, né, alterações pequenas no DNA,
A P53 ela se acumula no núcleo das células e ela se liga aqui, que eu mostrei para vocês, ó. Nesse ponto aqui é uma mitose, né? Então, o ciclo celular G1, S, G2. Então, ela se liga nesse ponto que já é famoso no ciclo celular, de parada do ciclo, arresting of cell cycle. Então, é aqui que a P53 se liga para o ciclo celular e faz com que a maquinaria de DNA polimerases e de reparo do DNA venha e conserte a mutação aqui na sequência de DNA dessas células, tá? Então, quando ela para o ciclo, ela induz, ela ativa, então, outros genes que determinam, além da parada, o reparo. Tá? Então, se a mutação é pequena, ela induz o reparo. Bom, agora, se eu não tenho P53, o que acontece? Redução nos níveis de P53 impedem a sua atividade regulatória. Então, impedem o quê? Impede a apoptose e impede o reparo. À medida que ela inibe o reparo, ela induz mutações. À medida que ela inibe a apoptose, ela induz a imortalização daquelas células. Então, aquelas células infectadas por HPV de alto risco, que tenha, por se integrarem ao genoma, aumentam a expressão de E6 e E7 pela clivagem da E2, faz com que essas células inibam, a E6 iniba a P53. Inibindo a P53, induz o quê? Induz a imortalização e as mutações. Tá? Por quê? Porque inibiu a apoptose e inibiu o reparo. Ok? Beleza? Então, a E6 induz a degradação da P53. E a E7, eu disse que a E7 induz a degradação da RB, que é outra proteína de supressão do tumor, que tem a função de reprimir o ciclo celular. Então, quando a mitose está muito intensa, ele vai lá e fala, não, vamos parar de dividir um pouco, está dividindo muito. E aí, dessa forma, o organismo consegue controlar a divisão celular e as células normais, elas têm um controle de proliferação, né? Ativa ou reprime a mitose de acordo com a necessidade do tecido, tá? Bom, e o que a E7 faz? A E7 do HPV, ela vai aumentar a sua expressão de novo, né? A E7 do HPV, ela aumenta a sua expressão quando o quê? Quando a E2 lá do genoma do vírus é clivada, para que o DNA episomal se torne linear, para que esse DNA do HPV seja integrado ao genoma humano. Uma vez que houve a integração, devido à ruptura da E2, a E2 para de inibir a E6 e a E7, e aí aumenta a expressão de E6 e E7. Isso a gente já entendeu. Então, o aumento de E7 do vírus HPV faz o quê? A professora Senhora falou que a E7 aumenta a degradação, induz a degradação da RB. Exato. A RB é uma proteína que ela ocorre no hospedeiro, no humano, ligada a uma outra proteína chamada E2F. E2F é um fator de transcrição. O que é um fator de transcrição? São proteínas que têm a função de se ligar ao DNA e promover a transcrição de genes. Então, é como se fosse uma molécula sinalizadora. Ela vai lá no DNA, se liga numa região upstream de um determinado gene e diz, olha, DNA, transcreve o gene que vem a seguir, porque eu estou precisando dele. Ou seja, cada gene tem um fator de transcrição que, claro, às vezes um fator de transcrição, ele induz a expressão de um complexo de genes, né? Isso a gente estuda lá em biologia molecular, quando a gente estuda transcrição gênica. Mas é mais ou menos isso. Fatores de transcrição se ligam ao DNA para induzir ou inibir a expressão daquele gene, tá? Beleza, então, esse E2F é um fator de transcrição que está permanentemente ligado à RB. É como se fosse
um dímero, uma proteína tridimensional, duas proteínas tridimensionais ligadas entre si, formando uma estrutura quaternária, né? Que é o conjunto de duas proteínas. Então, aqui nós temos duas proteínas ligadas. Ela ocorre assim no organismo. Então, quando a E7 aparece, ela se liga a esse complexo aqui, ó. À medida que a E7 se liga a RB, ela libera a E2F, porque não tem espaço para 3. Tá? Aqui, ela chega e tira a E2F daqui. Aí, eu disse que a liberação da E2F é um fator de transcrição que se liga ao DNA e induz a expressão de genes relacionados à transcrição da fase G1 e S do ciclo celular, ou seja, esses genes que são produzidos em resposta à E2F aumentam as mitoses. Eles atuam exatamente aqui, entre G1 e S. Então, liga aqui, mais ou menos no mesmo ponto onde a P53 faz parada do ciclo, a E2F induz a expressão de genes que atuam aqui, induzindo a proliferação celular. Então, o que acontece é que, enquanto o bloqueio da P53 leva à imortalização e à formação de mutações, o bloqueio da RB, aqui pela E7, libera E2F e a E2F aumenta a divisão celular. Por isso que o clone maligno se torna uma célula que se divide muito rapidamente pela inibição da RB, certo? A RB, quando é inibida, ela libera esse fator que induz a proliferação celular desregulada, tá? A E7 dos genótipos 6 e 11, lembra que são aquelas verrugas que tem baixo risco oncogênico, que são os HPVs que levam à formação de verrugas anogenital? Então, a E7 desses tipos de HPV, elas demonstram um potencial 10 vezes menor de se combinar com a RB. Então, a E7 do HPV 6 e 11 tem 10 vezes menos chance de se ligar a RB do que a E7 do 16 e 18. Ok? Então, essa já é mais uma indicação de que por que o 16 e o 18 é tão oncogênico em comparação com o 6 e o 11, tá? Ok, então, em resumo, o que acontece é isso, né? Vamos voltar àquela figurinha aqui do epitélio escamoso, né? Com uma porta de entrada para o vírus. Então, a partícula viral acessa as células da camada basal aqui, via uma porta de entrada. E o vírus perde o capsídeo, a sua forma circular aqui, ó, tá? Que está mostrando a forma epissomal do vírus, né? Mostrando a região LCR, reguladora, a região E e depois a região L, né? O DNA viral circular na sua forma epissomal. Então, essas células rosa aqui, que tem o núcleo em azul, ela indica que o vírus permaneceu aqui na forma epissomal, tá? Então, quando o vírus permanece na forma epissomal, as alterações que acontecem intraepitélio, dentro do epitélio, permanecem aqui, e à medida que a célula vai se dividindo e se diferenciando, aquela célula lá da basal que foi infectada, o vírus vai replicando, obviamente, mas quando essas células se tornam escamas e descamam, elas liberam o vírus, tá? Agora, isso está mostrando o vírus na sua forma epissomal. Quando o vírus é clivado aqui na E6 e o DNA fica linear,
ele se prepara para o quê? Para a integração. Então, integração ao genoma humano. Então, em azul está mostrando o genoma humano, que aqui, obviamente, ele continua para cá e para cá. E em vermelhinho está mostrando o DNA viral na sua forma linear integrado ao genoma humano, que é o que aconteceu aqui nessas células que tem o núcleo vermelho, que está indicando que o vermelhinho aqui, o vírus na sua forma linear está aqui. Bom, então quando acontece isso, a lesão não se restringe ao epitélio, a ficar dentro do epitélio. Por isso que a gente diz que ele tem o potencial de levar ao câncer, porque à medida que essas células vão se dividindo, elas não conseguem eliminar o vírus, porque o vírus está integrado ao seu genoma. Ele vai permanecer ligado ao DNA humano para sempre aqui. E aí, o que leva à integração? São os sorotipos do vírus. Aqueles de alto risco induzem a integração. Os de menor risco, não. Aí, quando ele induz a integração, ele aumenta a expressão de E6 e E7. E6 inibe P53, E7 inibe RB e a célula se torna imortal, cheia de mutações e ainda faz divisão celular muito rapidamente. Então, aquele clone maligno pequeno prolifera muito rapidamente, tão rapidamente que ele não cabe mais dentro intraepitelial e ele começa a invadir o tecido conjuntivo aqui. E aí isso a gente já vai chamar de uma lesão invasora, um carcinoma invasor. Essa invasão leva ao risco de metástase. Por quê? Porque à medida que essa célula maligna está aqui, rapidamente ela encontra no tecido conjuntivo vascularização que pode levar ela para um outro órgão. E aí tudo já está disseminado. Então, a lógica toda da infecção do HPV é essa. Por isso que o risco relativo é tão grande, né? Indivíduos que têm infecção pelo HPV, eles tem um risco relativo tão grande de levar ao câncer, principalmente se esse HPV for de alto risco, tá? Por isso que quando se faz citologia de novo é rastreio das lesões pré-malignas, né? Então, quando você vê sinais da presença do HPV, o médico ele vai solicitar a genotipagem para saber qual é o sorotipo. Se for o 16 e o 18, a conduta clínica vai ser diferente. Rapidamente tirar, conizar, ou retirar um pedaço do colo. Tem que tirar aquela lesão dali, porque ela tem grandes chances de progredir para o câncer. Agora, se for um genótipo de baixo risco, você acompanha, porque o sistema imune vai eliminar sozinho, sem precisar de grandes intervenções, no máximo uma cauterização, tá? Bom, então a gente já viu que, dependendo, então a indução do câncer, ela tem vários fatores que levam ao câncer, né? O tipo do vírus, a infecção, se a infecção é persistente, se ela persiste ou não, né? Lembra que eu mostrei para vocês que nós temos a infecção inicial, a infecção momentânea, transitória e a persistente. Então, a persistente é aquela que o sistema imune não consegue eliminar. Então, nós temos o sistema imune do hospedeiro, do indivíduo, que tem que atuar corretamente. O estresse oxidativo também influi, né? Então, fumar, droga, exposição a produtos químicos, radiações, tudo isso vai interferir aqui no combate. E a carga viral, obviamente, se eu tenho 10 cópias do vírus, ou se eu tenho 1000 cópias do vírus. Obviamente que quanto mais vírus conseguiu entrar lá naquela portinha de entrada e infectar as células na camada basal, quanto mais vírus ali, menor a chance de você eliminar esse vírus, né? Bom, e aqui tem um gráfico muito interessante que ele diz que o diagnóstico precoce é importante para a sobrevida. Então, aqui nós temos em percentual a sobrevida relativa. Então, vamos imaginar aqui, ó, e aqui o período da idade da paciente em que foi diagnosticado o HPV.
Não o câncer, o HPV. Vamos imaginar que eu visualizei uma lesão intraepitelial de baixo grau, que é indicativo da presença do HPV, tá? Eu vi coelocitose, eu vi os critérios lá. Toda vez que eu visualizar HPV na citologia, nunca vai ser só processo inflamatório, tanto que eu nem falei de HPV em processo inflamatório. Viu coelocitose, viu a célula com um efeito compatível com a presença do HPV, no mínimo é lesão intraepitelial de baixo grau. LSIL. No mínimo isso. Se não for, mais coisa. Tá? Então, vamos pensar aqui numa lesão intraepitelial de baixo grau, a princípio. Depois, nas próximas aulas, quando a gente terminar HPV, nós vamos entrar nas lesões e aí a gente vai aprender melhor. Então, vamos ficar aqui agora que ela tem um LSIL. Uma lesão intraepitelial, tá aqui, ó, vamos imaginar, né? Eu detectei mais ou menos nesse momento aqui, ó, em que eu tenho a infecção do HPV, tá aqui nas células da camada mais superficial, o risco de invasão é pouco, porque o vírus está mais nas camadas mais longes da basal e ele ainda está na sua forma epissomal, tá? Então, se a paciente fizer o diagnóstico entre 15 e 39 anos, ela tem quase 90% de chance de sobrevida, mesmo que esse HPV seja o 16 e o 18. Se ela fizer o diagnóstico entre 40 e 49, ela tem 80% de chance. Se ela fizer de 50 a 59, ela tem 65% de chance. De 60 a 69, ela tem 55%. 70 a 79, ela tem 45%. 80 a 99, ela tem 25% de chance. Ou seja, quanto mais precoce for o diagnóstico da infecção pelo HPV, maior a sobrevida. Por quê? Porque, obviamente, se você já sabe que você tem o HPV, você vai sempre fazer o preventivo, às vezes até faz de 6 em 6 meses, ou anualmente, e sempre cuidando, buscando a escrutinar toda a lâmina, porque já vai no laudo do preventivo que a paciente já tem o HPV, então o citologista escrutina sempre buscando mínimos detalhes, então tudo é mais intenso, o cuidado é mais intenso porque você já sabe que você tem, certo? Bom, e para a gente finalizar a aula, eu vou falar um pouquinho da vacina, tá? A vacina do HPV, ela é disponível já, tá? Existe a vacina bivalente e a tetravalente. A bivalente é feita contra o 16 e o 18 e a tetravalente é contra o 16, o 18, o 6 e o 11. O 6 e o 11 são aqueles que, apesar de não serem oncogênicos, eles causam aquelas verrugas que incomodam também, certo? Bom, e como é que essa vacina foi desenvolvida? Ela chama HPV L1 Virus-like Particle. Então, são partículas com função de vírus e são partículas L1 como se fosse o vírus, tá? Mais ou menos assim a ideia. Então, aqui nós temos, lembra lá do genoma do vírus, genoma circular do HPV, né? Nós temos a região E e a região L. Na região L nós temos dois genes, L1 e L2, que são proteínas que formam aqui o capsídeo. Então, a vacina foi feita pegando o gene da L1, a sequência de nucleotídeos do gene, você pode mandar sintetizar na indústria química, você sintetiza um gene, porque você já conhece, se o genoma do vírus já foi sequenciado, você conhece a sequência desse gene aqui. Os nucleotídeos, C, T, C, G, A, G, blá, blá, tem lá a sequência de, vamos imaginar, 200 nucleotídeos, e esses 200 nucleotídeos são o seguinte, o primeiro é esse, o segundo é esse, você já conhece isso, é só entrar no NCBI, que é um site que tem depositado todos os genomas. O genoma humano, o genoma de bactéria, o genoma de vírus e o genoma do HPV. Aí você constrói um gene L1, um gene com a sequência do L1 desse vírus, tá? E você faz a integração desse gene dentro do genoma de uma levedura,
tá? A levedura, nesse caso, vai ser o que a gente chama de vetor de clonagem. Isso aqui é clonagem e expressão gênica, tá? Então, a levedura vai ser o vetor de clonagem. Eu posso usar o vírus como vetor, eu posso usar outras células, mas essa é uma célula eucariótica, ou seja, fungos são eucariotos. Então, eles têm núcleo, né? Bactéria é procariota. Então, se você for fazer uma expressão de um gene de bactéria, você vai usar o vetor bactéria. Como eu vou fazer a expressão do vírus do HPV aqui, eu vou usar a levedura como vetor de clonagem, tá? Então, você induz aqui a integração, aí tem um protocolo experimental, que você faz eletroporação, bota a levedura lá numa placa, no meio de cultura, você adiciona o RNA que você... O gene lá que você mandou sintetizar, aí você eletropora aquela cultura ali para induzir a entrada do DNA, do fragmento do gene aqui, no núcleo e integração ao genoma da levedura, desse fungo. Aí depois você bota essa levedura para se dividir. Troca o meio de cultura, induz a divisão celular, a replicação dessas células. Então, à medida que a célula vai se dividindo, ela vai fazendo transcrição dos seus genes em RNA mensageiro, depois em proteínas e etc. E junto com os genes da levedura, ele transcreve esse gene que você introduziu aqui. E a levedura, à medida que ela está no meio de cultura se dividindo, ela está expressando o RNA mensageiro da L1, e essa RNA mensageiro está sendo encaminhado para o citoplasma, lá se liga aos ribossomos, e esse gene L1 vai ser traduzido na proteína L1. E a levedura passa, então, a produzir a proteína L1 do vírus. Aí, o que você faz? Você retira a levedura do meio de cultura, faz uma extração de proteínas e purifica aí, claro, vai vir todas as proteínas. Aí você faz uma purificação para isolar só a L1 do HPV que você quer, que você introduziu lá dentro o gene. Aí você purifica essas partículas e aí essa partícula vai ser a sua vacina. Você vai introduzir no organismo somente a proteína L1, sem DNA lá dentro, tá? Vai ser só o capsídeo aqui, ó. Só a L1 aqui. Aí essa proteína vai ser introduzida no organismo, o organismo vai fazer o quê? Vai reconhecer essa proteína como estranha, como antígeno, um corpo estranho. Por quê? Porque nós, seres humanos, não produzimos L1. Não sintetizamos essa proteína. Essa proteína não faz parte do nosso proteoma, nosso conjunto de proteínas. Aí o que o indivíduo faz? Produz anticorpos contra essa proteína. Certo? Então, na verdade, a vacina é um conjunto, um conjunto só, um mix de L1, que é aquela proteína que está no envoltório do vírus, mas sem o DNA. Então, você não tem o risco de ter E6, E7, tudo isso lá dentro, que são os genes, né, da região E, que está no genoma do vírus. Você não tem o genoma do vírus, você só tem a proteína do capsídeo, que é aquela que está externamente. Então, essa proteína que a gente chama de VLP, porque é Protein Like Virus, então uma proteína como se fosse o vírus, mas não é o vírus, porque não tem o DNA do HPV lá dentro. Então, essa VLP vai induzir a produção de anticorpos tipo específico. Eu vou produzir anti-L1. Anticorpos anti-L1 do HPV. Aí tá, eu tô sensibilizada, beleza. Fiz isso, a vacina até começou a ser administrada em meninas que ainda eram virgens, que não tinham sido expostas ao HPV, não tinham tido relação sexual, por quê? Porque olha como é que vai funcionar a vacina agora. Você tem, então, os seus anticorpos circulantes aqui, aí você, lá no seu epitélio escamoso
da cervice, você tem uma porta de entrada, aí viria o HPV aqui que você entrou em contato via relação sexual. Você entrou em contato, o HPV veio, aí quando ele vai entrar aqui para infectar uma célula da camada basal, os anticorpos anti-L1 reconhecem o capsídeo, porque esse vírus aqui, ó, tá rico em L1, e os meus anticorpos são anti-L1. Então, esse vírus vai ser opsonizado, marcado, todo ligado por anticorpos. E aí, esse vírus se torna uma molécula muito grande. Porque além do vírus, você tem os anticorpos ligados em várias L1s do capsídeo dele. E aí ele não consegue entrar na célula. Por quê? Porque ele não consegue passar a membrana da célula, porque o vírus, que antes era uma molécula grande, pequena, passava praticamente livre pela membrana dessas células epiteliais aqui e entrava dentro do citoplasma e depois dentro do núcleo. Mas quando ele está ligado a proteínas, anticorpos, ele se torna uma molécula, um complexo grande, que não passa a membrana. E aí você evita, então, a infecção das células basais pelo HPV. Daí esse complexo aqui, antígeno-anticorpo, é destruído. E o vírus não entra na célula, tá? É assim que a vacina funciona. Bom, então, como eu falei para vocês, nós temos duas vacinas. Duas farmacêuticas que produzem duas diferentes vacinas. Uma se chama Gardasil, tá? Essa Gardasil, ela é a tetravalente, então ela foi feita contra o 6 e o 11, que são os das verrugas, e o 16 e 18 são os oncogênicos. São feitas aqui tem um mix de anticorpos, tem anti-L1 do HPV-6, tem anticorpos anti-L1 do HPV-11 e tem anticorpos anti-L1 do 16 e anti-L1 do 18. Então, tem um mix de anticorpos monoclonais. Eu tenho anticorpos policlonais. Então, aí aqui está mostrando qual é o adjuvante, são as quantidades. Por exemplo, eu tenho 20 microgramas de anticorpos L1 do 6, 40 do 11, 40 do 16 e 20 do 18. É a concentração de cada um dos anticorpos presentes. Aqui está mostrando como é que tem que ser feita o esquema de vacinação. Foi aprovada para homens e mulheres de 9 até 26 anos de idade, tá? E é fabricada por MSD. A Glaxo aqui, a GSK, GlaxoSmithKline, né? Uma coisa assim o nome dessa farmacêutica aqui, dessa indústria. Então, a vacina dela é Cervarix, o nome comercial. Essa é Gardasil. Essa aqui é bivalente, tá? Ela só foi sintetizada anticorpos contra os dois tipos de HPV oncogênico, tá? Aí o preço é diferente, varia de acordo com a necessidade. Então, o novo calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde para 2019, e que é o que está valendo ainda esse ano, ele existe desde 2014, que o Ministério da Saúde ele disponibiliza a vacina desde 2014 no SUS, tá? Pelo SUS. Antes ela era só pagando, particular. Só que, claro, o calendário e os grupos a serem vacinados nas campanhas, eles foram mudando ao longo desses anos, tá? Então, a última atualização que eu peguei, ela era assim, ó. Lembrando, claro, antes de falar, que a vacina é profilática e não terapêutica, tá? Uma vez que você tenha o HPV já aqui infectado, não adianta você tomar vacina, porque ele já está aqui. Porque a vacina ela impede a infecção. Agora, claro, se você está infectada pelo 6 e o 11, ou pelo 11,
você pode tomar para evitar o 16 e o 18. Você pode evitar a infecção dos outros, certo? Mas aquele que você já está infectado não vai ser destruído pelos anticorpos, porque não é terapêutica. Porque existem vacinas que são terapêuticas, que promovem a eliminação do patógeno, ou aquelas que são profiláticas, que evitam a infecção. Então, essa é prevenção, tá? É por isso que lá no início começou-se com meninas de 10 a 11 anos, nananá, que não tinham entrado na atividade sexual ainda, etc. Hoje já ampliou um pouco mais, tá? Porque, claro, como eu falei para vocês, ela evita a infecção dos outros tipos. Então, o esquema hoje é o seguinte: 2 doses, antes era 6, agora são 2 doses com 6 meses de intervalo em meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, tá? Então, meninos também tomam. Vocês têm irmão, vocês têm filho, menino, vocês têm que vacinar os meninos. Primeiro, porque os meninos podem passar o HPV para as meninas. Segundo, que existe câncer de ânus e pênis também, tá? Não é só no colo do útero que o HPV causa toda essa bagunça aí, não, tá? Então, o menino também tem que tomar para evitar o câncer neles e também para evitar deles transmitirem para as parceiras. A vacina HPV está disponível para indivíduos imunodeprimidos, aqueles submetidos a transplante de órgãos sólidos, medula ou pacientes com câncer. Aqueles que vivem com HIV/AIDS deverão receber esquema de 3 doses, 0, depois 2 meses depois e 6 meses depois. Por quê? Porque esses indivíduos imunocomprometidos, o sistema imune dele é mais difícil de produzir anticorpos, então você tem que sensibilizar mais vezes do que o indivíduo imunocompetente, tá? O Brasil é o primeiro país da América do Sul e o 7º do mundo a oferecer a vacina para meninos em programas nacionais de imunização, tá? Então, é uma inovação, isso é importantíssima, porque imagina o primeiro país da América do Sul e o 7º no mundo a expandir a vacina para os meninos também. Então, a vacina disponibilizada para meninos é a quadrivalente, né? A mesma que é oferecida para as meninas. No SUS, a que é oferecida é a tetravalente ou quadrivalente, que é aquela para o 6, para o 11, 16 e 18, então além do HPV que leva ao câncer também as verruguinhas. Eles têm que são o esquema de 2 doses para os meninos, com 6 meses de intervalo entre elas, da mesma forma que para as meninas, e da mesma forma que os que com HIV vão tomar 3 doses, tá? A estratégia tem como objetivo proteger contra o câncer de pênis, garganta e ânus, tá? Tem sexo entre os homossexuais e sexo oral e... Então, tem que prevenir, tá? Porque o HPV, ele gosta de mucosa. Tem a mucosa da orofaringe, tem a mucosa do ânus e tem a mucosa do pênis. Então, isso tudo também é alvo de câncer, tá? Além, é claro, deles também serem propagadores do vírus para as meninas, tá? Ou para outros meninos. Doenças diretamente, e além do câncer, doenças relacionadas ao HPV. Esta ampliação vai oferecer também proteção indireta para as pessoas não vacinadas em decorrência da diminuição da circulação do vírus, né? Obviamente. Bom, então, aqui é uma propaganda, né? A vacinação contra o HPV, então, é tanto para menino quanto para menina, tá? No particular, no sistema particular, você tem a vacinação para homens de 9 a 26 anos e mulheres de 9 até 45 anos, tá? Meninas mesmo você já tendo HPV, você pode tomar porque protege para os outros, tá? Isso no particular. Agora, no SUS, o SUS só cobre gratuitamente meninos de 9 a 14 e meninas de 9 a 14 anos, tá?
Mas são 2 doses, eu acho que é 200 e poucos reais, não é muito caro, assim... Eu recomendo que vocês todos façam, tá? Façam lá no particular mesmo, porque agora vocês já conhecem como o HPV funciona, vocês já... a menina que vai ter filho pode transmitir no parto normal. Não vou ter parto normal, vou ter cesárea, tudo bem, mas você também está se protegendo, tá? Então, lembra que quanto mais cedo você entrar em contato com o HPV, mais cedo você podem aparecer os sintomas, aqueles 30 anos vão correr mais rápido, né? Então, os sintomas ou as alterações, a progressão para o câncer pode surgir mais cedo, tá? E sempre cuidar da imunidade, claro. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai entrar na parte prática, que vai ver, então, como a gente visualiza o HPV na citologia, né? Nas células, lá no preventivo, como é que eu olho para a célula e vejo indícios da presença do vírus, porque eu não vou ver o vírus, tá, gente? Igual aconteceu com o herpes simples, em que eu visualizava as células de T-Zunk, tá? Aqui eu vou visualizar o HPV, eu vou visualizar uma célula com uma característica específica que indica a presença do HPV, mas eu não vou ver o HPV como eu vejo Cândida, como eu vejo Tricomonas, porque o vírus é uma partícula muito pequena, tá? Então, a gente vai ver o que a gente costuma dizer na citologia, que é alterações da célula citopáticas compatíveis com a presença do HPV, tá? Então, são alterações nas células que sugerem a presença do vírus HPV, tá? A gente vai ver isso, então, na próxima aula. A última parte da aula de HPV, que a gente chamou aqui de parte 3.